Olá, meu nome é Suelen, eu sou graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, que fica no Paraná, Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a desvalorização do magistério e os tabus que influenciam nessa desvalorização. E quando a gente fala de desvalorização, nós estamos falando de sociedade em geral, né? Hoje, quando um jovem ele faz menção em escolher um curso dentro do magistério de licenciatura, normalmente as pessoas indagam, né, o porquê que isso não é bom, não seria bom para a carreira dele, para o futuro dele. Então a gente queria buscar um pouquinho a origem, né, dessa desvalorização. E para isso a gente foi buscar na teoria crítica, nos textos de Adorno, no livro Educação e Emancipação, principalmente, onde ele escreve sobre os tabus acerca do magistério, educação para quê e educação após a Auschwitz, que fala muito sobre essa desvalorização para com o outro, não só com o magistério. Então, Adorno vai falar em um dos seus textos, né, Educação após Auschwitz, sobre por que essa sociedade encara essa desvalorização de uma forma tão natural. Então, lá ele vai dizer sobre a consciência coisificada. O que seria essa consciência coisificada? É quando você olha para o próximo como uma coisa, como aquilo para que ele te serve, e não ele como pessoa. E Adorno vai falando nesse texto que a falta de empatia, a falta de olhar para o outro, a falta de reconhecer várias culturas, várias etnias, né? Isso nos inclina à barbárie, né? Que é olhar o outro e não o reconhecer como ser humano. E o que isso tem a ver com essa desvalorização e com os tabus? Para tanto, nós precisamos entender um pouquinho mais esses tabus e como eles foram construídos, né? Então, assim, conforme a burguesia conseguiu centralizar o poder, né? Então ela virou a classe dominante. A partir desse momento, ela também começou a definir o que qual é o seu papel dentro da sociedade, né? De forma totalitária. Então, assim, nós podemos definir que Adorno fala que a burguesia, ela coloca para a escola aquilo que é de interesse dela, né? Ela utiliza a cultura, ela utiliza a educação para o bem dela mesma. Então, assim, ela escolhe qual é o tipo de formação, e isso é desde do professor, né? Então, enquanto o professor não consegue ter a formação real, ou seja, né? Bom, tem a ver que a escola é local de resistência para a barbárie, né? Enquanto a sociedade estiver produzindo a barbárie entre si, a escola dificilmente vai conseguir resistir a isso. Porque enquanto o professor ele também vive dentro dessa sociedade, onde a classe dominante indica claro, né, de forma subjetiva, qual a formação necessária para aquele professor, ele não se emancipa. E ele não se emancipando, ele não consegue emancipar o outro. Então, por isso que a gente fala que, enquanto a sociedade estiver gerando a barbárie, vai ser muito difícil para a escola resistir a isso. Desde que o professor tenha uma consciência voltada ao pensamento crítico, que ele saiba lidar com esses tabus, porque os tabus foram gerados pela própria burguesia, né? Não cabe agora nomear, né, tabus por tabu, mas o professor ele precisa identificar esses tabus, ele precisa identificar como a classe dominante manipula toda essa situação, como que a classe dominante consegue mercantilizar o estudo, né, para ele quebrar esse ciclo de pseudo-formação, que é uma formação incompleta, né, é uma formação que vai apenas até um ponto onde a classe dominante acredita que seria rentável para ela.
E isso também nos faz refletir como que a sociedade olha para esse professor, né? Como que ele atribui a função social do professor? Como esse professor interage na sociedade? Se ele é produto da sociedade, né? E com isso a gente pode entender que essa pesquisa não é somente sobre a crise na educação, mas sim da crise numa sociedade que tem os seus indivíduos com uma pseudo-formação, uma formação não completa, e isso significa também a não emancipação verdadeira desse indivíduo, né? Existe também uma pseudo-emancipação, ou seja, ele não consegue ter consciência, ter um pensamento crítico acerca daquilo que está ao seu redor, acerca de assuntos políticos, acerca de assuntos filosóficos, porque a escola ela só está repassando aquilo que a classe dominante quer que repasse. Então ela vai escolher quem dentre as classes pode estudar o quê, né? E nos intervalos, digamos assim, ela ainda empurra uma pseudocultura, né? Uma semicultura, que na verdade ela não é a cultura real, é só aquilo que a própria classe dominante define que será o lazer da classe operária. E nesse sentido, Adorno fala que através da formação dos professores, isso é capaz de mudar, ou pelo menos frear, né, essa pseudo-formação, tornar os professores formar professores com pensamentos críticos, que consigam visualizar todo esse mecanismo, né, de manipulação da classe dominante, para que ele possa, assim, educar seus alunos de forma se emancipar de forma real. Eu acho que era isso, espero que tenha ficado claro. Até mais, muito obrigada.